Olá, bem-vindos ao Alomorph. O Brasil é um país poliglota. Bom, claro, existem duas línguas oficiais no Brasil, o português e Libras, que é a língua brasileira de sinais. Mas existem muitas línguas minoritárias no Brasil, muitas línguas de imigrantes, por exemplo. No sul nós temos o vêneto, alemão, polonês. Mas a maior parte das línguas minoritárias do Brasil são nativas, são línguas que já estavam aqui antes dos colonizadores europeus chegarem. Hoje, então, vamos falar sobre essas línguas indígenas do Brasil. Vamos aprender mais sobre elas nesse Alomorph aqui. E elas são muito diversas, mas muito diversas em muitos níveis. Todas as línguas são igualmente complexas, porque afinal os nossos cérebros são todos os mesmos, né? De todos os seres humanos. E todas as línguas têm os mesmos elementos, usam os mesmos elementos básicos e o combinam de várias formas diferentes. E isso faz toda a diversidade linguística que a gente conhece. Digo isso porque existe uma concepção muito errada na cabeça de muitas pessoas de que povos menos desenvolvidos tecnologicamente têm línguas menos complexas, mais simples e mais rústicas. E hoje a gente sabe que isso não é verdade, nem um pouco. Ou seja, todas as mais ou menos 7.000 línguas do mundo são igualmente complexas. Como eu já disse, o nosso cérebro é o mesmo. Mas você fala, a língua dos sentineleses, lá na ilha de Sentinela, não tem uma palavra para computador. E é claro, a nossa língua não tem palavra para muitas coisas que tem, sei lá, no Uzbequistão, coisas tradicionais do Uzbequistão. Isso não significa que o português seja menos evoluído que o uzbek. Na verdade, o vocabulário surge da necessidade de nós termos nomes para as coisas. Quando a gente fala em complexidade, a gente está falando de gramática e todo o sistema, todo o funcionamento, o esquema de funcionamento de tal língua. E o de todas, aparentemente, é igual. Porque, repetindo, o nosso cérebro é igual, somos a mesma espécie, blá, 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 todo esse papo. Ou seja, existem mais ou menos 170 línguas indígenas no Brasil. E esses números variam, às vezes para mais, às vezes para menos, porque justamente por aquela questão muito famosa que eu já falei várias vezes, que é difícil você criar limites entre o que é uma língua e o que é um dialeto. Então, é um número que varia mesmo. E todas essas 170 e poucas línguas, ou mais ou menos, têm exatamente a mesma complexidade. Bom, mas agora você me pergunta, por que dessas quase 170, quase 200 línguas indígenas que são faladas no Brasil, por que a gente não ouve elas no dia a dia, por aí, em toda parte? Bom, existem 7.000 línguas no mundo e a grande maioria delas está em risco de extinção. Então é de se esperar que, é claro que a maior parte dessas línguas indígenas do Brasil estão em risco muito sério de extinção, principalmente porque em muitas aldeias, muitas línguas ainda são conservadas só pelos idosos e os mais jovens não têm interesse em aprender línguas dos mais velhos. Então, todo ano a gente recebe notícia, tal língua de tal tribo morreu, tal língua de tal aldeia morreu. E, desde que os portugueses chegaram, ou começou o decréscimo das línguas indígenas, e até hoje ele continua. E se nada for feito, elas vão, como todas as línguas que morrem todo ano, morrer também. Mas aí outra pergunta que pode vir é, essas línguas indígenas são todas aparentadas? Tipo, próximas uma das outras? Porque afinal, você pensa na Europa, por exemplo, e praticamente todas as línguas da Europa são indo-europeias. Mas essa não é a realidade do Brasil. Na verdade, existem mais ou menos uns 30 grupos linguísticos diferentes no Brasil. Dessas famílias, 7 fazem parte da macrofamília, a família tupiana, a família macro-tupi, e dessas o tupi faz parte. Nós já falamos do tupi antigo aqui em outro vídeo, vai lá ver. 9 são da família macro-G e outras 14 são de famílias não relacionadas entre si. Ou seja, isso é mais diversidade linguística que a Europa toda. Na Europa tem uma língua isolada e no Brasil nós temos muito mais línguas isoladas fora de todas essas famílias que eu já falei e que a gente vai ver mais pra frente. Vamos agora nomear todas as famílias e a gente vai vendo no caminho algumas das mais famosas entre essas famílias. No grande tronco tupi, nós temos, por exemplo, a família Ariken, em que se encontra a língua caritiana,
que é a única do seu grupo. Nós temos a família Juruna, a família Maueti-Guarani, e essa família é a família onde está o Tupi Antigo e o seu único descendente que ainda está vivo, o Nhengatu, e está também o Guarani, que é uma das línguas oficiais do Paraguai e onde o Guarani ainda é bem usado. Nós temos a família Mondé, a família Munduruku, a família Ramarama Puruborá e a família Tupari. Depois nós temos o tronco Macro-G. Nós temos a própria família G, onde nós temos o famoso Kaigang, a família Bororo, que tem o famoso Bororo, a família Nakrehe Botokudo, que só tem um sobrevivente, o Krenak, a família Jabuti, a família Carajá, que tem o famoso Carajá, a família Machacali, na qual nós temos o Pataxó, a família Ofaié, que hoje só tem o Ofaié, a família Rikbaksa, que hoje só tem a língua Rikbaksa, nome difícil, e a família Yaté, que tem só hoje em dia a língua Yaté. Essas que eu falei que só tem só, que eu tô falando desde o começo, não são línguas isoladas. São línguas que têm um grupo, tem uma família, mas é que todos os descendentes, todos os irmãozinhos e primos dela morreram. Depois, nós temos todas as famílias que, até onde nós sabemos, não são relacionadas entre si. A grande família Aruac, a família Arauá, a família Bora, que hoje em dia só tem a língua Miranda. Nós temos a família Caribe, que se expande até além do norte do Brasil, a família Catuquina, a família Guaicuru, cujo único descendente é o Candiuel, sempre confundo o nome dessa língua, a família Mura, que só tem duas línguas, o Mura e o nosso querido e famoso na linguística Pirahã, que não é isolado, a família Nadahup, a família Nambiquara, a família Pano, a família Tucano, que tem a língua Tucano, a família Chapacura, e a famosa família Yanomami, que tem a língua Yanomami. Outra língua que nós temos é uma língua crioula, o Kewol. Essa língua, como eu disse, é uma língua crioula. Agora você me pergunta, o que é uma língua crioula? Em linguística nós chamamos uma língua crioula uma língua que é uma língua que surge de um contato. Então, por exemplo, nós temos um povo que já morava lá e um outro povo que invade ou que chega, enfim. E esse povo vai começar a fazer comércio, ou se comunicar de qualquer forma e como um não sabe a língua do outro, eles vão meio que aprendendo. E dessa troca surge uma língua de contato. Uma língua que é metade uma, metade outra. Uma língua que nós chamamos de Pidgin. E o Pidgin vai começando a ser tão falado, que quando nasce a próxima geração já falante nativa de Pidgin, nós temos essa língua misturada, que é uma língua crioula, que nós chamamos. Normalmente ela tem o vocabulário da língua nova que chegou, mas com a gramática da língua que já estava. É mais ou menos assim, um dos crioulos mais famosos é o crioulo haitiano, que é falado no Haiti, e que é uma língua muito interessante. Inclusive os crioulos são muito importantes para explicar várias teorias, aliás, são muito importantes para comprovar ou são usados como evidência de teorias de gramática universal, enfim, mas isso é tema para outro vídeo. E depois nós temos línguas isoladas, que são as línguas sem família nenhuma, que a gente saiba que estão sozinhas por aí, que são o Aikaná, o Guató, o Iranche, o Canoe, o Quazá, o Macu, o Ticuna e o Trumai. E todas as línguas indígenas que existiam quando os portugueses chegaram no Brasil e começaram a colonização foram muito importantes, ou principalmente o Tupi, que nós já vimos no outro vídeo, foram muito importantes para o léxico da língua, foram superstratos muito importantes para o português, que enriqueceram o português com o nome de muitos animais, muitas plantas, e até palavras que foram para o mundo, como a palavra mandioca, ananás, que são palavras indígenas do Brasil e que agora são usadas. Ananás, por exemplo, é usado em todo mundo, praticamente, quase todo mundo chama abacaxi de ananás. E é uma palavra indígena. A questão é que, hoje em dia, não se tem uma política muito forte de preservar essas línguas indígenas, que são patrimônios linguísticos, culturais e, sabe, de pessoas reais, de povos reais, que já viviam aqui muito antes dos europeus chegarem aqui não, no Brasil, costume, e que, sabe, as pessoas não dão muita mínima, a gente não para pensar nisso no dia a dia, a gente pensa que indígena é só gente que mora na tribo, mas não é, tem toda uma cultura, tem a língua, tem os hábitos, tem as tradições, tem a arte, tem muita coisa, então a gente
tem que preservar não só no sentido linguístico da coisa, mas também no sentido cultural e, sabe, poxa, respeita o povo dos caras. E, é claro, se vocês quiserem um vídeo sobre algumas dessas línguas que eu falei, se alguma te chamou a atenção, pede aí embaixo nos comentários e a gente faz. E, se você gostou desse vídeo, curte-o, compartilha nas redes sociais, segue também o Holomorph nas redes sociais, se inscreve no canal aí embaixo, ative esse sininho para você receber notificação de quando sair vídeo novo, comenta qualquer coisa embaixo, qualquer dúvida, qual língua que você quer que eu faça vídeo, e como sempre, salve!